Oi, gente, meu nome é Ana Rezende e neste podcast vou compartilhar todas as minhas descobertas desde que iniciei a jornada transformadora para me tornar coach de saúde. Em cada episódio, vou abordar um assunto diferente que de alguma forma impacta nosso bem-estar, quer seja na esfera física, mental, emocional ou espiritual, porque aprendi que ser saudável é estar em equilíbrio. Se você quer fazer descobertas incríveis, melhorar sua saúde, viver de forma sustentável e ainda ajudar o planeta, se liga, você está no lugar certo. Eu sou Ana Rezende e Bom é o que te faz bem é o podcast da Mama Terra. Toma banho de cachoeira, abraça uma pessoa amiga, corre na chuva, escala a montanha, contempla a vista, transcende, levita. Neste episódio, conversei com Michele Teixeira, administradora de empresas, atualmente trabalhando na área hospitalar em Campina Grande. Michele se define, acima de tudo, como uma eterna buscadora. Sua jornada começou com a astrologia na tentativa de se compreender melhor e se desdobrou em um mergulho profundo no universo do autoconhecimento através de terapias energéticas. Com uma vivência que une razão e intuição, Michele hoje atua como astróloga, numeróloga e praticante de barras de Axis, conectando saberes ancestrais e ferramentas modernas para ajudar outras pessoas e seus próprios despertares. Prepare-se para uma conversa que transita entre o mundo visível e o invisível, entre a gestão da matéria e o cuidado com o espírito. Uma troca inspiradora sobre propósito, energia e a busca por algo maior. Com vocês, Michele Teixeira Silva. Ei, bom dia, Michele! Bom dia, Ana! Que felicidade estarmos aqui. Seja muito bem-vinda ao Bom é o que te faz bem. Eu que agradeço essa oportunidade de estar participando desse seu podcast que abre possibilidade para as pessoas que têm acesso a ele ter uma infinidade de filosofia, de pontos de vista das outras pessoas que trazem aqui nessa conversa com você e que cada pouquinho das consciências que as pessoas trazem vai expandindo a consciência dos teus ouvintes. Eu fico muito grata por esse convite. Obrigada. Eu que fico agradecida de você ter aceitado e a gente poder ter essa conversa linda hoje. Obrigada. Para a gente começar a nossa conversa, eu queria te perguntar o que, nesse momento da tua vida, te faz bem. Bora lá. Escutando o seu podcast, né? E quando você fala isso, eu dizia, o que é que eu vou responder? Porque hoje em dia, muitas coisas me fazem bem. Fazer 1 hora de exercício por dia me faz bem, tirar esse minutinho de conexão com o meu corpo, se exercitando, me faz bem, né? Ler um livro ali no finalzinho do dia para minha higiene do sono. Mas o conjunto de tudo, quando eu pensei no que responder, o que me traz a resposta é saber que eu sou um ser infinito e que posso estar escolhendo o tempo todo, sabe? Ter essa sensação de que a gente está aqui nesse momento, eu tenho a possibilidade, a disposição de escolher aquilo que me apetece nesse momento e que está tudo certo. O que me faz bem hoje em dia é viver no presente e sabendo que o que eu escolhi nesse momento está tudo certo. Eu não me julgo, sabe? Eu não trago nada para o errado. Está tudo certo. O que eu escolho nesse momento está certo. E isso me faz bem, traz leveza para minha alma, sabe? O meu ser infinito. Maravilhoso isso, e interessante que eu estive viajando, né, porque eu fui fazer o lançamento do livro, e é uma viagem longa, e a gente foi de carro, e voltando, eu conversando com meu filho exatamente sobre isso, sobre as escolhas. Claro, ele ainda está com, 22 anos, ele ainda não
conseguiu entender que tudo na vida é uma escolha. Então, a gente conversando sobre isso, ele falou, mãe, eu tô preso, eu não tenho escolha, eu sou obrigado a ir. Eu disse, não, você sempre tem uma escolha. Você não é obrigado a nada, né? Ninguém te forçou a entrar no carro, você veio. Então, você fez essa escolha. Você pode não ter consciência dessa escolha, mas você fez a escolha. E a gente sempre tem escolha. Então, a gente veio conversando sobre essa questão das escolhas e como as escolhas constroem a realidade que a gente quer. Na verdade, Ana, a gente sempre está escolhendo, né? Uhum, Quando ele diz assim, eu não tenho escolha, ele teve a escolha de ir, porque ele podia dizer não, e aquilo, nesse ponto de vista de vocês aí, desagradar num certo momento, né? De que não foi participar do evento da mãe e tal, mas era uma escolha dele, ele tinha o poder de escolha. Nós estamos sempre escolhendo, conscientemente e inconscientemente, né? Estamos sempre exato. escolhendo. E é como você disse, essa escolha nossa é o que cria a nossa realidade. Está sempre criando. E mais uma vez, nessa vida louca que a gente tem, está sempre cumprindo horário, está sempre correndo para viver dentro das nossas rotinas, inconscientemente a gente está sempre escolhendo e estamos criando nossa realidade. E aí, a partir do momento que a gente tem um pouquinho de percepção que estamos sempre escolhendo, a gente para, respira e o que é que eu vou escolher agora? Esse assunto me abre uma das ferramentas que o Axis traz, que é o incremento de 10 segundos. Dentro de 10 segundos, a gente pode fazer uma escolha diferente. Nesses 10 segundos, o que é que a gente escolhe? Eu e vocês estamos escolhendo conversar aqui. Mas a gente pode dizer, Ana, não está dando certo, a energia mudou, tchau, vamos desligar. É uma escolha, a gente está sempre escolhendo. E aí, o Axis também trouxe uma coisa que me faz bem, é a gente sempre estar nas perguntas. O que é que isso vai acrescentar na minha vida se eu bater um papo com a Ana? Uhum, O que vai expandir no nosso universo, sabe? É a gente ter a percepção de que estamos vivendo sempre na escolha e fazer perguntas, sabe? Perguntas que vão empoderar a gente. Não é que a gente vai ter a resposta no exato momento. A gente faz a pergunta e deixa para o universo. E aquilo, a consciência vai trabalhando e no estalo, que em outras filosofias pode se chamar de intuição, chega aquele sopro. Ah, eu vou por esse caminho, eu vou escolher isso. Sabe, Ana? Então, fechando o nosso assunto, nós estamos sempre escolhendo, inconscientemente ou conscientemente. exatamente. Por mais que naquele momento pareça que você não tem outra saída, que você Exato. não tem outra escolha, mas a gente sempre tem. É interessantíssimo isso. Mas eu acho bacana a gente trazer esse assunto, né? Trazer para a consciência, porque as pessoas muitas vezes não entendem. Como o meu filho, nessa tenra idade, ainda não teve essa reflexão, né? Mas eu vejo gente, sabe, em idades mais avançadas e que não tem essa reflexão de que tem o poder da escolha, né? E a gente sempre tem o poder da escolha, é importante falar isso. Eu e você, nesse processo de autoconhecimento, a gente já tem essa percepção de que estamos sempre escolhendo. Mas uma coisa importante também, para quem vai nos escutar, e para nós também ficar sempre atentas, é que, mesmo que naquele momento a gente escolha e a gente perceba 2 minutos depois, um dia depois, um mês depois, que não é aquilo que a gente quer, a gente pode voltar atrás. Não tem certo e errado na vida. A gente está escolhendo, a gente está experimentando. A É, gente tem que se dar essa leveza da vida. Porque é isso, não existe certo e errado, não existe. Vamos fugir das polaridades, né? A gente está seguindo o caminho. E naquele momento fez sentido você escolher daquela forma. Se logo em seguida você não vê mais sentido naquela escolha, tá tudo bem. O que é que eu escolho agora? Não é? exato. E interessantíssimo você falar isso, porque isso que eu expliquei para ele, né? Que as escolhas que a gente faz fazem sentido para a gente naquele momento. E que pode não fazer no próximo momento, e tá tudo bem. Então, nessa questão de
que ele ainda está reflexivo nessa questão de caminho, de carreira, de o que fazer da vida, né? E eu disse, faz uma escolha agora, experimenta esse caminho. Nada vai te impedir de trocar esse caminho. Isso faz sentido para você agora, mas num próximo momento pode não fazer mais e tudo bem. Você pode trocar. Você tem esse poder de escolha, né? Então ele está preocupado de aceitar um emprego e começar um trabalho e ter que ficar preso nisso a vida toda. Eu falei, isso não existe. Eu mesmo sou o maior exemplo que você tem. Olha como que eu mudei a minha vida toda, né? E agora eu encontrei o que faz sentido para mim. E faz todo sentido para mim, que eu sinto que eu estou alinhada no meu ser com todas as forças, né? Que eu sinto lá nos meus ossos, lá no fundo da minha alma. Então, é isso que você tem que fazer, se dar o direito de experimentar coisas diferentes e ver como que você se sente. É que isso que é o mais importante, é a gente se sentir bem. E Ana, e o quão importante quando você falando aí, e eu espero que ele tenha o coração aquecido de ter uma mãe com essa percepção, né? E acolher essa realidade dele e dizer, vai, menino, enfrenta aí, se não der, porque hoje em dia também você sabe que a realidade de muitos não é essa, né? Que precisa estar dentro das caixinhas de que pai e mãe colocam, ou até mesmo nas caixinhas que a gente próprio se coloca para seguir uma ideia que a sociedade nos impõe, né? Fico feliz por você trazer esse exemplo aí de uma mãe que abre as portas para o filho experimentar e voltar para casa quando escolher, né? Exato, exato. São sempre as escolhas. Muito legal. Me conta, você mencionou o barra de Access e alguns conceitos, né, que você foi aprendendo, né, e conhecendo É. aí nesse teu processo. Mas me conta como que foi essa tua trajetória, como que essa questão de descobrir o que hoje te faz bem, como é que isso foi evoluindo até esse momento que você está hoje? Na verdade, eu fui batizada na Igreja Católica, aquela coisa da caixinha, né? Nasce, escolhe dois padrinhos e vamos batizar, mas a gente não cresceu na ideologia católica de dar missas todo domingo, ia esporadicamente. E aí, na adolescência, os meus pais fizeram ECC, numa igreja evangélica, que é Encontro de Casais com Cristo, e Hum. nesse inteirinho, eles vivendo esse movimento na igreja evangélica, teve o EJC, que é o Encontro de Jovens com Cristo. E aí eu fiz o Encontro de Jovens com Cristo na igreja evangélica e participei dos eventos, trabalhei para os meus irmãos. Então, minha adolescência foi na igreja evangélica. Daí, passado um tempo, usando palavras de hoje em dia, aquilo não fez mais sentido, mas em um determinado momento me apareceu através dos meus pais também, que eles sempre foram mente aberta, graças a Deus, eles começaram a ir para alguns eventos espíritas. E aquilo foi levando a gente também, enfim, me encontrei no espiritismo. Me respondi a alguns questionamentos da época, né? E aí eu disse, rapaz, é aqui que eu quero ficar. Naquele momento eu dizia, é aqui que eu quero ficar, porque é isso que eu entendo da vida, né? Então eu fiz todos os cursos, Introdução ao Espiritismo 1, 2, estudo dos livros e frequentava aqui Sociedade Espírita Joana de Ângeles e nos trabalhos lá, enfim. Hoje em dia, se me perguntarem, Michele, qual religião você tem, eu me auto-intitulo espírita, porque me responde muito, sabe, dos questionamentos da vida. Mas eu continuei a estudar. Estudei astrologia, numerologia, Theta Healing. Em um determinado tempo, Ana, eu liguei o foda-se. Não me fazia sentido mais nada, sabe? Eu digo, meu Deus, fiquei na negação de tudo, sabe? Comprei o ponto de vista de que, sabendo que estamos num planeta de provas e expiações, planeta escola, mas dizia, velho, eu não quero mais. Não é que eu pensei em suicídio, mas assim, não vai ser nessa vida que eu vou evoluir. Vou viver levando a vida. E aí o Axis me apareceu o ano passado e me resgatou, sabe? Me trouxe de volta para o meu prumo, porque hoje em dia
eu sei que esse é o meu prumo. Aquela 2 anos atrás que eu estava chutando o pau da barraca, não é, porque eu acredito em nós, seres humanos, eu acredito que a gente está aqui evoluindo, que aqui é um planeta escola, mas que cada um faz a sua realidade, sabe? Que basta eu escolher, como a gente estava falando, olhar a vida pelo paradigma da bondade, da gratidão, de que tudo é possível, da mágica que a vida é, e a vida flui para isso. A gente pode passar pelos percalços. Eu também sei, entendo hoje em dia que a vida é uma montanha-russa. Mas não é porque eu vou estar lá embaixo que eu não vou subir um dia. Eu vou subir. Eu escolho subir. Eu tenho escolha para subir. Eu sou um ser infinito, né, Ana? E aí a ideia do Axis é empoderar a gente a saber quem a gente é. E aí uma das perguntas chaves que ele traz é: se você sabe que é um ser infinito escolheria viver na mediocridade, da escassez, da doença, nessa realidade polarizada? Eu não escolho. O que é que eu posso fazer? O que é que eu posso mudar para mudar a minha realidade? Não é a do outro que está do meu lado, é a minha. Entendeu, Ana? Então, o Whats me trouxe de volta. E eu agradeço, porque nesse momento é uma ferramenta que me abriu de novo, sabe? A consciência. É. É incrível como que o universo vai dando os toques para que a gente Vai. encontre o caminho da gente. Isso é a coisa mais maravilhosa, né? Me conta como que foi que o Axis apareceu na tua vida? Foi uma E pessoa? aí foi. Quando eu estava estudando lá em 2017, 2018, astrologia, numerologia, já se existia o Axis, né? Faz 30 anos que o Axis existe. Ele estava entrando no Brasil e eu tinha ouvido falar das barras de Axis, mas aquilo não me chamou a atenção naquele momento. E aí, quando foi agora em 2024, uma amiga minha fez, final de 2023 para 2024, e disse: Michele, é a tua cara. Você vai se encontrar nisso. Faz um curso. O Axis é um conjunto de processos corporais. E um primeiro processo corporal que nos convida a entrar chama-se barra de Axis. E aí eu escolhi fazer o curso. E aquilo, menino, meu ser se alegrou tanto. Eu fiz em Salvador e moro em Campina Grande, na Paraíba. E quando eu cheguei em casa, eu queria fazer em todo mundo, porque a barra de Axis é uma sessão com 32 pontos na cabeça, e esses pontos falam de todos os movimentos que a gente tem na vida. Dinheiro, felicidade, sexualidade. Você fazendo essa sessão, que é uma massagem, nesses 32 pontos, que dura em média de 1 hora e meia, você vai limpando os pontos de vista que você tem dessa vida e de outras vidas. Então, é um delete no seu computador, no seu HD, dos pontos de vista que Uhum. você tem sobre o dinheiro, sobre sexualidade, felicidade, tristeza, alegria. São 32 pontos sobre a nossa vida. A ideia é a seguinte: se você vai limpando, você consegue trazer coisa nova, você consegue trazer mais consciência, né? E aquilo me pareceu mágico, entendeu? E de Uhum. fato é mágico. Agora, Ana, é aquilo. A gente tem que estar na disposição, né? Tem que estar na Aberto, né? permissão aberta para enxergar a mágica que é. Exatamente. Na hora que você me falou isso, né? São os pontos que você massageia, cada ponto significa um Área aspecto da da vida. vida, e que a gente vai deletando. Eu imaginei assim, as crenças limitantes que a gente tem sobre o dinheiro, Isso. pá, É, deleta. A crença limitante sobre a sexualidade, né? Pá, deleta. o nosso corpo, né? Tem o corpo, a alegria, tristeza, É, sabe? é. A própria consciência, ciclo de manifestação, são 32 pontos. E à medida que a gente vai limpando, a gente vai trazendo mais consciência, né? Eles dizem que você limpa e aquilo lhe dá mais leveza na vida, de você enxergar outras possibilidades. Eu achei sensacional a maneira que você falou que é o deleta, né, do HD, porque é isso, né? A gente deleta essa crença limitante, né? Qualquer que seja esse pensamento ruim,
E aí, quando a gente tira isso, a gente abre espaço para o novo entrar, né? Que é a consciência nova Tá, vindo. Achei a sensacional consciência. essa E, analogia. e outra coisa, Ana, não só o Axis, mas outras filosofias também, de que 98% dos nossos pensamentos não são nossos. A gente é como uma esponja, né? A gente traz muito do que a gente vê, do que a gente assiste, do que a gente escuta das outras pessoas. Então, à medida que você vai limpando, você está limpando o que é seu e o que é do outro, que não te pertence. Mas como a gente está vivendo inconscientemente, a gente nem enxerga. E aí, mais uma ferramenta que a gente aprende no curso de Barra de Axis é o interessante ponto de vista. Que tudo, quando a gente não coaduna com aquele ponto de vista que a pessoa está trazendo, ou da situação que a gente está fazendo, a gente diz no nosso silêncio, que agora me fugiu a palavra. Interessante ponto de vista, então ele não incrustece na sua consciência. Quando você utiliza os interessantes ponto de vista, eu não compro o seu ponto de vista, entendeu? Uhum. Então, essa é uma das ferramentas também que a gente aprende no curso de Barra de Artes. Interessante ponto de vista. E eu achei fantástico. Isso em É, tudo, com relação no trabalho, na família, em tudo. é. Não, o que eu acho que é interessantíssimo é que nessa questão do interessante ponto de vista, é como isso traz essa leveza da gente não querer impor o nosso ponto de vista. Então, pensando assim na questão dos relacionamentos, né? Das discussões que acontecem de que você quer estar certo e quer que o outro esteja errado. Não, são pontos de vista diferentes. Então, interessante ponto de vista. Você pensa assim, ótimo. Eu penso de uma forma diferente e tá E tudo tá tudo bem. certo. É. Exato. Então, Né? a paz que isso traz nos relacionamentos, né? Eu achei sensacional. É, da gente ter leveza com a vida, da gente se divertir. E se a gente tiver vindo para essa vida para ser feliz e se divertir e brincar, o que mais Exato. é possível? Sair da forma e estrutura que nos impõe. Essa conversa nossa, as ideias que estamos trazendo aqui, pode parecer loucura para algumas pessoas, mas para a gente faz sentido. E tá tudo certo, e tá tudo bem. Quem não coaduna o nosso ponto de vista com relação à leveza, certo, deixa a gente com a leveza na vida. Isso volta naquele ponto que você trouxe, né? É para mim, sempre volta para o indivíduo. Gente com poder de escolha para gente. Então, isso é o que faz sentido para mim. É o meu ponto de vista hoje, que pode ser diferente amanhã, pode ser diferente daqui a um mês, que tá tudo bem, Exato, que a gente está sempre exato. crescendo e sempre modificando, né? Mas é para mim. Então, sempre voltando para a questão do indivíduo. E é Até assim que a porque, gente consegue crescer o movimento, que eu acho que é sensacional essa questão da barra de Axis, é que eu, na minha infinitude como ser, consigo mudar essa energia e essa energia cria essas ondas que vão refletir no meu entorno, na minha comunidade, na minha família. exato, E aí, essa energia que vai fazer com que as pessoas façam as escolhas dela, ou não. Mas ou é assim, não, é aquilo né? que eu tô transbordando, né? É. Vamos ser sempre o convite, né, Ana? Aham, Vamos ser sempre o convite para quem enxergar a possibilidade de experimentar, vir conhecer essas ferramentas e viver desse modo, como também não. é. Porque cada um tem seu momento, né? Isso também é muito Cada um, importante a gente exato. entender. Deixar claro, né? Porque não Isso, foi de uma hora para outra que a gente exato, chegou nisso aqui, que nós estamos nessa consciência, né? É todo um processo. E possa ser que daqui a um mês não faça mais sentido, que a gente também já conversou sobre isso, né, Ana? Estamos sempre evoluindo, né? Estamos sempre em busca do nosso crescimento espiritual, não é isso? exato. Mas é sensacional, né? A questão de como a gente, mudando a gente, né? E cuidando da gente, como que E isso tem sendo um a gente, né, Ana? Sendo exato a na gente, nossa né? autenticidade, na A nossa gente verdade, evolui. né? Sim, É. verdade entre parênteses, porque aquilo que faz sentido para a gente hoje, né? E a gente vivendo essa essência, como que a gente transborda outras coisas, né? E na questão de como a gente se relaciona com o mundo, com a natureza.
com o outro, com o nosso corpo, como que a Corpo gente enxerga a nossa saúde. Você falou do corpo, o Axis também traz para a gente que o nosso corpo é o nosso melhor amigo aqui nessa dimensão. Porque como nós somos ser infinito, o ser infinito, ele não tem emoções, ele está só experimentando. Quem tem emoções é o corpo. Então, a gente tem que estar em comunhão sempre com o corpo. E aí, uma das coisas que a gente também aprende na classe de barras é a fazer perguntas e escolher através do nosso corpo. Você acredita? É muito mágico. A gente usa o corpo como um pêndulo. E aí você pergunta, corpo, verdade que se eu comer essa feijoada agora vai ser bom para a gente? Que a gente comece com pequenas coisas, não? Corpo, verdade que eu devo me divorciar ou agora do meu companheiro? Não é essas coisas, são pequenas coisas até você ter total comunhão com ele, seu corpo, porque nessa realidade que vivemos, nessa terceira dimensão, o corpo é quem percebe tudo, sabe tudo, entendeu? Então, essa comunhão com o corpo, eles também trazem na classe de barras, da gente criar cada vez mais, né, comunhão com o nosso corpo. É tanto, os processos corporais tem vários, tem o facelift, tem uma classe que são 3 dias de corpos, todos fazendo processos corporais. É incrível, são várias camadas, né, que o Axis traz para a gente ter cada vez mais leve, livre. Isso é interessantíssimo, porque no espiritismo a gente pensa classicamente, né, que o que importa é o espírito, e a gente se esquece que o espírito está nessa encarnação, nessa terra, dentro desse corpo, por uma razão, né? Então, esse corpo é um templo que o espírito vai usar nessa vida e que a gente precisa cuidar dele em todos os sentidos. E tá sintonizado com ele, porque se a gente pensar, que coisa mais de que maravilhosa que é esse corpo, né? A quantidade de coisas miraculosas que ele faz pela gente todos os dias. Quer dizer, a sabedoria infinita que está dentro desse organismo, né? Então a gente tem sim que estar em contato com essa sabedoria, a gente tem sim que acreditar nessa inteligência, né? Porque ela É, realmente é uma inteligência muito superior a tudo que a gente conhece. A capacidade de cura, né? A capacidade de sentimento, de tudo que você comentou. Incrível, né? Que nada acontece por acaso, essa conversa nunca aconteceu por acaso, né, Michele? Mas essa semana, inclusive, no meu livro eu tenho um capítulo que é só conexão corpo e mente, né? E eu falei exatamente disso, de como que é importante para a gente se conectar com o corpo. E essas perguntas, elas são importantes, né? Porque a gente tem esse conhecimento, ele está escondido aqui em algum lugar no cantinho, né? A gente só tem que sintonizar com ele. Então, esse alimento vai me fazer mal? Porque os animais, se a gente for pensar, olha que interessante, os animais, eles não têm o ego, eles têm essa intuição muito clara, né? Então, um animal é muito difícil ele comer uma coisa que vai fazer mal para ele, né? Um animal na natureza. E a gente tem esse conhecimento no fundo do ser, né? Então, é a gente confiar, acreditar e conectar com esse conhecimento. é o que o Axis traz, né? Empoderar a gente a saber o que a gente sabe, porque a sabedoria está aqui dentro da gente, né? É como você disse. E a gente está tão incrustado, tão cheio de crenças limitantes, não sei o quê, que a gente não dá vazão a esse conhecimento que é nosso, né? Que é divino, é um conhecimento divino. Porque você falou da inteligência do nosso corpo, a gente não precisa dizer corpo, bombeia o sangue para o nosso coração, pulmão, faça a gente respirar, intestino, trabalhar o alimento agora. Eles estão sozinhos trabalhando, a gente não tem nem dimensão. Quando eles trouxeram isso para mim, também foi uma coisa que disse, velho, é isso. Então, hoje em dia, eu vivo pedindo, corpo, me deixa te entender, porque também não é fácil. Eu estou nesse processo de comunhão com o corpo. Às vezes a gente pode achar que é uma coisa e não é outra. Então eu estou sempre pedindo a ajuda dele, de eu sempre estar entendendo o que ele quer, entendeu, Ana? E esse é também um dos movimentos que o Axis me trouxe, essa comunhão com o corpo.
sabe? Entender que é ele que vai ser o realizador das coisas aqui nessa terra, nessa dimensão. Exatamente. Me conta como mais. Você falou que parte dessa comunhão é saber que a atividade física te faz bem, então você tem procurado isso. E a questão das perguntas, né? Mas como que isso É. é no seu dia a dia? Me conta mais detalhes. Olha, as perguntas, que a gente tem que viver nas perguntas, sabe? Porque eles dizem o seguinte, quando a gente coloca uma resposta, a gente já definiu, né? Então, quando você vive na pergunta, tá aberta as possibilidades. Uhum. Você factível a acontecer qualquer coisa, porque você não definiu, não concluiu. Então, eu vivo sempre nas perguntas depois do ápice que se requer para que eu consiga ter outra fonte de renda? O que se requer para que a minha viagem saia com total facilidade e tranquilidade, sabe? A nossa conversa aqui, Ana, foi uma das perguntas, eu achei incrível quando você me convidou, porque aqui onde eu moro, que é Campina Grande, aparentemente, não me chegou ainda muitas pessoas que estão envolvidas com Axis atualmente. Já tiveram algumas pessoas que trabalharam com barras de Axis, mas agora, no momento, eu conheço poucas pessoas. E aí, uma das perguntas que eles fazem, os CFs, né, e que as pessoas que eu estudo dizem que se requer para que pessoas grandiosas apareçam na minha vida. O que se requer para que eu consiga aparecer mais? E aí você me convidou, aí Milena me falou, né, que foi através de Milena, minha irmã, e eu, uau, que incrível! E eu, yes, foi uma resposta do universo. Porque, logicamente, não tinha como a gente se encontrar. Eu Exato. não, foi, você viu uma postagem minha, falou com Milena, e aqui estamos conversando. E eu não sabia que, ai, quem vai ser a pessoa? Você pergunta e solta. Que aí a mecânica quântica, né, traz muito isso, de soltar, de não ter o efeito de dizer não. Porque quando você faz um pedido ou joga para o universo e fica questionando, né? Ai, não aconteceu, não sei o que, ou pensando, existe o efeito dizer não, que é o efeito contrário e não acontece, né? A mecânica quântica traz isso, a física quântica. Faça a pergunta e solte, vá viver a sua vida. E aí, a nossa conversa aqui é uma das minhas respostas que o universo trouxe. É muito incrível, né? É muito incrível. Isso acontece comigo também o tempo todo. O tempo todo. Quando a gente está realmente aberto e a gente consegue ter esses olhos de ver e os ouvidos de ouvir, que eu acho sensacional isso, né? A gente consegue perceber esses sinais, né? Essas nuances. E aí, é isso que eu digo. É a mágica da vida, né? Porque quem fala, Michelle, a vida não é mágica. É quando você percebe esse emaranhamento quântico de uma coisa e, velho, aconteceu, deu certo. E uau, quando a gente olha para trás na vida da gente, a gente consegue perceber as escolhas que a gente fez e a gente está no caminho certo, né? E, velho, aquilo ali que a gente fez ou deixou de fazer, tá certo, foi assim mesmo que tinha que ser, né? E aí, você trazendo isso das perguntas, de tudo, é aquilo que todas as filosofias, a grande maioria disso que a gente estuda, né, diz. Você coloca o pé que o universo dá o chão. Então, quando a gente sonha, a gente pergunta, a gente idealiza, a gente cria, tá lá, o universo está trabalhando para te entregar aquilo. O professor Hélio Couto traz. O como e o quando não é por nossa conta. A gente só pede, só faz a pergunta, só joga para o universo. O como e o quando não é por nossa conta. O universo está lá trabalhando para entregar para a gente. Jesus já dizia: peça e receberás, né? Então a gente, Exato. eu vivo nisso, Ana, pedindo, pedindo, pedindo. Uma hora chega. Exatamente, porque o tempo ele é sempre o tempo divino, é o tempo de Deus, é o tempo certo sempre, né? Então, na hora certa vai chegar, na hora certa vai acontecer. A gente só tem E que ter fé, acreditar que é fé, assim. confiar e ter Exato. e ter a consciência de que se aquilo não aconteceu até então, é porque não é o momento, né? Porque a gente fica muito naquela coisa de que, estou pedindo errado, não estou indo pelo caminho certo. Não, não é, porque não é o momento. Continua no trabalho, continua.
acreditando, tendo fé, né, Ana, que as coisas fluem para o bem, né? Eu acredito muito nisso. A gente tem que estar sempre, a gente está caminhando junto com o rio, na correnteza da vida. É isso mesmo, é isso mesmo. Me conta como que é a questão corporal, que você falou da atividade física, né? Como é que se exercita essa questão das Ou, perguntas para o corpo? Como é que você consegue perceber olha, as respostas? hoje em dia, o treino físico que você fala, ou a questão do pêndulo, das conversas, para sentir o que o meu corpo quer? Os dois. Eu vou trazer os dois porque vai muito disso. Eu treino CrossFit. E às vezes eu faço, meu Deus do céu, não vou treinar hoje. Antes eu ia, era inconscientemente, sabe? Inconscientemente eu não vou treinar e pronto. Hoje em dia não, eu pergunto pro meu corpo, vai ser contribuição a gente treinar hoje? E aí ele diz que sim. A gente sente, o corpo vibra, sabe, Ana? Eu sinto ele sorrir, dizendo que vai. Às vezes, ele diz, não, não vamos treinar. E eu aceito, eu não fico mais naquele julgamento, sabe? Ai, tô errada porque eu não treinei hoje. Ah, porque eu tenho que treinar 6 vezes. É, uma das coisas que eu também estou trazendo para a minha vida é não me julgar. Uma das ferramentas também que o Axie traz, não é ferramenta, mas a ideologia é essa da gente não se julgar. Então, todos os dias de manhã, eu digo para mim mesmo 10 vezes: só por hoje eu não me julgo, só por hoje eu não me julgo, só por hoje eu não me julgo. E tá tudo certo. Se o meu corpo não escolheu ir treinar hoje, ele não vai treinar e eu não fico num julgamento, sabe, Ana? Vou viver a vida. Ah, isso é sensacional. É, o julgamento é incrível, né? Como a gente se julga e como a gente se limita com certas coisas, né? O E tempo é tão todo. inconsciente. Essas crenças, né? E essas limitações, elas são tão inconscientes. E eu acho muito bacana essa questão da afirmação, né? Só por hoje eu não me julgo. Só por hoje eu não me É. julgo. Como que abre, né, os É, caminhos a gente parar de julgar, de se julgar e de julgar o outro também, né? é uma insanidade a gente julgar o outro. Hoje em dia, eu também percebo isso. Porque se eu acredito que não existe certo e errado, como é que eu vou julgar o outro numa coisa, certo ou errada, se para mim não existe certo e errado? Então, não é fácil, né? A gente está aqui, a gente precisa estar sempre se auto trabalhando, né? O orar e vigiar é eterno que Exato. Jesus diz, né? O orar e vigiar é eterno que Jesus diz para tudo na nossa vida, para não nos julgarmos nem julgarmos o outro, para nossas escolhas, que aí trazendo para as terminologias que as filosofias e o que a gente trabalha diz, é a presença. A gente está Uhum. presente. Quando a gente está presente no agora, não existe passado nem futuro, a gente está só no agora, a gente não julga nada, a gente está só sentindo, que é isso que o Axis traz, da gente ter a percepção do saber, do perceber e do ser. É maravilhoso. Eu adorei essa afirmação de só por hoje eu não me julgo. Só por hoje eu não me julgo. E eu acho que é muito importante a gente conseguir se conectar com o corpo, né, Michele? E não é uma coisa fácil. Não é uma coisa fácil a gente perceber o pedido do corpo, ou perceber o que que o corpo precisa, né? E muitas vezes É, eu vejo que a gente luta contra ele. Porque às vezes a gente sente assim, ai meu Deus, hoje eu tô com energia baixa, parece que eu preciso descansar, mas eu tenho que fazer isso e aquilo. O como é difícil para a gente fazer a escolha de escutar o corpo. É, hoje não, hoje eu não quero ir, então hoje eu vou ficar. O quão é, importante é a gente escutar e estar em sintonia com aquilo sem se julgar, né? É muito se difícil. julgar. É. É. Engrandece, né, Ana? Engrandece a gente essa questão do não se julgar. Eu sou dono da minha vida, eu sou dono do meu sentir, né, Ana? Então, quando a gente diz isso, só por hoje eu não me julgo, né? Essa escolha que eu fiz hoje está tudo certo, dá uma sensação de grandeza ao nosso viver. É assim que eu sinto. Uhum. É o sentido da autonomia, quer dizer, eu sou capaz. Sabe? Eu tenho tudo que eu preciso, eu tenho que escutar e eu tenho, né, eu tenho o poder de escolha, eu tenho o poder de decidir o que é melhor para mim, o que me faz bem, etc. É, não, isso é super importante. Eu acho que é uma força que a gente muitas vezes
não reconhece, né, que a gente tem. A gente não reconhece porque a gente está sempre comprando, vivendo, né, a nossa rotina e não se apercebe das coisas. E aí essas ferramentas, quando a gente faz uso delas, vai trazendo essa percepção de limpeza, de conexão com o corpo. Eu acho fantástico, né? Meditação, que eu vejo que você medita, você ficar ali respirando na natureza, só sentindo aquela energia. É incrível, né, Ana? Ele traz um poder de autoconhecimento grande, né? De você ir viver e de você ir trazendo de novo, que a gente dá as suas escolhas mais assertivas para esse momento, né? Da sua comunhão com o corpo, comunhão com o seu ao redor, né? Da gente estar conectada com tudo que está acontecendo, da presença no momento, né? Isso É, a meditação traz muito isso, né? Você está presente ali. Ali não importa, né? O pensamento ele vai, você traz ele de volta. Daí ele vai, você traz ele de volta. E é ali, é um exercício. Mas tudo é um exercício, né? Tudo é um exercício. A questão dessa comunhão com o corpo é um exercício diário da gente perguntar, escutar e tentar entender, né? Entender essa inteligência e estar em comunhão com essa inteligência, que é o mais importante, né? Muito legal. Aqui me conta, você está já trabalhando com o Bar de Axis, fazendo as sessões? Eu atendo as pessoas que escolhem fazer a sessão de barra de axis aqui em Campina Grande. Lá em João Pessoa eu tenho um grupo maior, então a gente tem mais contato lá, né? Eu preciso, na verdade, Ana, me lançar mais, né? Nas redes sociais. A grande vitrine que temos hoje, né? Eu ainda estou me estruturando emocionalmente de me lançar nas redes sociais e fazer o convite às pessoas, né? Porque agora, nesse momento, as pessoas que eu atendo é com quem eu converso, pessoas mais próximas a mim que conhecem já desse meu movimento. Mas eu estou escolhendo expandir, crescer nesse movimento do Axis, trazer mais consciência para as pessoas, trazer mais consciência para mim. Estamos aí, mas eu ainda estou num caminho, sabe? Eu Aham. ainda estou no caminho. Se as pessoas quiserem entrar em contato com você hoje, como é que seria? Seria Hoje, pelo Instagram. pelo Instagram, e lá tem um linkzinho que leva para o WhatsApp, e aí a gente marca a sessão de acordo com o horário disponível para nós duas. Uhum. E, Michele, não tem como fazer virtual. Esse é um trabalho que é Não, presencial mesmo, né? esse é um trabalho presencial, porque é um processo corporal que precisa ver o toque no corpo, né? Uhum, Barras e axis precisa estar junto, não pode uhum, à distância. uhum. Então, E, para quem e está nessa região de Campina Grande e João Pessoa, quem escolher, eu estou aqui à disposição. É só entrar lá no direct do Instagram que a gente marca para ter essa experiência fantástica. aham, eu vou colocar direitinho lá o teu Instagram nas notinhas do episódio para as pessoas entrarem em contato com você. Eu E agradeço. é claro. E é isso, a gente joga para o universo e na hora certa vai chegar, com Na hora certeza vai certa vai chegar. chegar. Sim. Michele, como que a gente pode terminar? Você queria falar mais alguma coisa? Tem uma pergunta que eu não fiz que você gostaria de responder ou de uma Não, Ana, mensagem? estamos, está tudo certo, mas eu quero terminar com o mantra do Axis, que eu postei um dia desses, você gostou, e eu queria trazer aqui para o seu público, que é o mantra do Axis é: tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória, né? Aham, Então, uma das coisas que também me aquece o coração e me dá é isso. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Mesmo a gente não enxergando a princípio a facilidade, a alegria, a glória, mas a gente tem essa percepção de que está tudo certo, né? é. Então, essa é uma das ferramentas que a gente também aprende no curso de Barra de Axis, que é o mantra do Axis, e eles dizem que isso é uma das coisas mais importantes, né? E eles nos indicam e nos ensinam
a gente falar 10 vezes de manhã e 10 vezes à noite antes de dormir. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Eu vou começar a usar esses mantras. Só por hoje eu não me julgo, que eu amei. Só por hoje eu não me julgo. Tudo na Isso. vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Sensacional! Ai, Michele, adorei essa conversa. Que coisa deliciosa. Eu que Muito agradeço, Ana. obrigada. Muito obrigada a você, muito obrigada ao universo, ao emaranhamento quântico que nos uniu, que mais é possível. Parabéns pela sua trajetória linda. Eu fico feliz. E eu estava escutando esses dias um podcast também, e ele trazia a ideia de que estamos no momento que o Espiritismo traz, né, de transição planetária, porque quantas pessoas estão trazendo de várias formas, de várias coisas, um pouquinho dos seus entendimentos, expansão de consciência para as pessoas, né? Então a gente está nesse movimento e eu fico feliz de você ser um agente de comunicação, trazendo lá no seu podcast várias ideias, várias pessoas nesse sentido. É. A extensão da consciência é isso, né? É o que faz sentido para cada um, mas é o que pode elevar a consciência coletiva, né? Global, Então, exato. eu também sinto esse movimento muito forte. Eu vejo, claro, você também aí com as pessoas que você se Uhum, conecta, né? E eu vejo esse movimento crescendo muito. A regeneração está aí mesmo, é o a pleno elevar da vapor. consciência, exatamente a pleno vapor. Fico muito agradecida, né, de você reconhecer a minha contribuição e eu reconheço a tua e a gente cresce, né? Esse movimento é coletivo. Começando individualmente, né, e tocando uma pessoa de cada vez. Ai, maravilhoso. É. Obrigada demais, Michele. Eu que Adorei. agradeço, Ana. Beijo. Beijo. Muito obrigada por escolher escutar este podcast. Significa muito para mim que entre tantas opções você escolheu este. Se você deseja ajudar a missão da Mama Terra de fazer desse mundo um lugar livre de doenças para as gerações futuras, siga esse podcast, comente ou compartilhe com seus amigos. Você pode também se inscrever para receber meu jornal semanal, que eu preparo com muito carinho para você. Nele eu compartilho dicas de saúde e bem-estar, receitas e livros que eu recomendo. Minha intenção é que você tenha informação e recursos para fazer boas escolhas sempre e se sentir bem. Para se inscrever, você encontra o link no resumo do show. Me siga também no Instagram ou no Facebook. Mais uma vez, muito obrigada por estar aqui. Tem muita coisa boa nos próximos episódios, então fique ligado. E lembre-se, bom é o que te faz bem. Abraço uma pessoa amiga, corre na chuva, escala.